Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Movida para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Renato Franklin, diretor-presidente, e Edmar Neto, diretor administrativo financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais informações serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Movida, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Renato Franklin. Por favor, senhor Renato, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa teleconferência para falar dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Os resultados desse terceiro TRI, vocês viram os números, eles marcam realmente a consolidação de novas bases na companhia. É um novo patamar, preparando a gente aí para um novo ciclo de crescimento com geração de valor. Nós vamos comentar um pouquinho aqui dos números e também do contexto que nós estamos vivendo, do novo cenário de mercado e como que a companhia tem reagido a esse cenário para garantir a geração de valor e capturar oportunidades de crescimento. Vamos começar, gente, pelos destaques do trimestre. Então, no primeiro slide, que é o slide 3, onde a gente mostra do lado esquerdo realmente essa evolução sustentável dos resultados em todas as linhas de negócio. Destaque primeiro aí para a escala da companhia. Crescimento de 60 mil carros em um ano. Então, um crescimento bastante material, orgânico, 35 mil carros, 25 mil carros da adição líquida da CS Frotas, que foi incorporada na Movida. A receita líquida total bateu 1,6 bilhão. Nós estamos falando de 52% de crescimento sobre o terceiro TRI de 20, com forte contribuição das unidades de aluguel de carros, lembrando que a oferta de carro está menor, então estamos optando por vender um pouco menos carros e crescer o aluguel. Nosso EBITDA mostra o compromisso nosso em ganhar eficiência operacional, ganhar margem e continuar espaço para evoluir em termos de eficiência operacional no aluguel. EBITDA de 613 milhões de reais, 187% de crescimento sobre o mesmo trimestre do ano passado. Dos quais, se olhar só para aluguel, é 426 milhões de reais, ou seja, 111% de crescimento. Nós mais do que dobramos o EBITDA de aluguel da companhia. Eu vou falar mais para frente sobre a tendência desse crescimento do EBITDA de aluguel, que vai mais do que compensar a normalização dos seminovos lá no longo prazo. O lucro líquido bateu 260 milhões. É 7 vezes o lucro líquido do terceiro TRI de 20. São novas bases, gente. Estamos falando pela primeira vez, a gente rodando acima de 1 bilhão de reais de lucro se a gente anualizar o terceiro trimestre. É um novo patamar para a companhia. Retorno, que é o nosso principal compromisso. ROIC batendo quase 14%. ROI 25%. Estão mostrando aí números LTM, se anualizar o número ainda é melhor. Então, com retorno bastante positivo. E posição recorde de caixa, 6 bilhões de reais, devido às últimas captações, e que reforçam aí o nosso balanço, a nossa liquidez, para suportar o plano de crescimento da companhia, a mudança de mercado e tudo que vem pela frente. Do lado direito, a gente faz aqui os destaques mais importantes dos eventos recentes. Primeiro,
A incorporação da CS Frotas, só deixando claro, no número contábil, está agosto e setembro dentro do terceiro TRI. Julho não entra na contabilidade, a partir do quarto trimestre, vocês vão ver o trimestre completo com CS. Então, o ganho, o trimestre anualizado, na verdade, ele é um pouco melhor do que o que a gente está mostrando aqui. E reconhecimentos que passam tanto pelas dimensões ESG, onde a Movida tem vários destaques, só lembrando, né, empresa B, segunda empresa de capital aberto do Brasil, primeira locadora no mundo a ter a certificação B, e alguns reconhecimentos importantes em termos de ESG e de transformação digital, Movida também liderando essa agenda, desde o início com venda digital, foco no cliente pessoa física através do digital, e agora um reconhecimento da Cliente SA de transformação digital na jornada do cliente, adicional ao Web Check-in que foi lançado, e outras jornadas de pós-venda que estão sendo digitalizadas. Então, esses são os principais destaques. E aí eu convido vocês para o slide, talvez o mais importante que a gente tem aqui, que é o slide 4, para a gente falar um pouquinho do contexto de mercado e da execução da companhia que assegura a geração de valor no curto, médio e longo prazo. O que a gente quer destacar aqui? Do lado esquerdo é a mudança estrutural que está acontecendo. O que é essa mudança estrutural? Preço de carro, todo mundo está vendo que está subindo. Se a gente pegar o preço médio de compra da Movida, subiu 61% comparado com o terceiro TRI de 20. Então, é bem relevante. Por que sobe 60%? A gente abriu aqui para vocês enxergarem um pouco do que a gente enxerga, reforçando a nossa transparência e a nossa governança, que a gente deve manter vocês sempre alinhados ao que está acontecendo. 21% é preço do mesmo modelo com a mesma versão. 40% de aumento é mudança de mix, tanto de modelo quanto de versões. Ah, como assim modelo e versões? Primeiro, o percentual de SUVs que a gente compra hoje é maior do que o que comprava antes. Já aconteceu em países desenvolvidos que as frotas ficaram mais equipadas e melhores, né? Entregando mais coisa para o cliente. Está acontecendo no Brasil também. Isso acontece nas versões dos carros, principalmente os carros de entrada, onde você comprava normalmente a versão mais básica, hoje a gente compra versões mais equipadas, com mais acessórios. Então, que entregam uma experiência melhor para o cliente. Só que custa mais caro. Então, a gente tem que cobrar mais caro. E aí eu faço o link com o que está do lado direito do slide, antes da gente descer mais um pouco do contexto, que é a transformação dos preços nossos da Movida quando a gente fala de aluguel. O seminovo todo mundo está vendo, ele segue o zero e a gente vai falar um pouquinho depois. Falando de aluguel, a diária média do trimestre, ela saiu de R$ 70 para R$ 96. Só que isso é a média do TRI. A transformação mais forte, ela vem no final do trimestre. A gente já está rodando, no final do trimestre, já estava rodando a R$ 112 de diária média. Então, que dá os 60% de preço, de aumento de preço. Nós vamos dar mais cor depois sobre isso aqui para explicar um pouco do aumento de preço e nossa estratégia. Mas isso já compensa, mais do que compensa o aumento do valor do carro. Quando olha no GTS, é a mesma coisa. Vocês enxergam o ticket médio subindo um percentual pequeno, já ali, mais significativo, só que os novos contratos que estão entrando, eles são muito maiores. A gente também tem 60% de aumento aqui nos preços do GTS, no valor do preço médio dos contratos fechados em setembro versus o terceiro TRI de 20. Aí vamos para os outros pontos estruturais. A gente tem, sim, inflação maior e tem ali a mudança do patamar de juros. Vocês viram ontem, então, os juros batendo 7,75, com um aumento aí de 5,75 pontos percentuais, se a gente olhar versus o terceiro TRI, já considerando esse último aumento da Selic. Quando a gente olha para frente, na curva, já está mais de 10% de juros. Então, gente, isso daqui, como que a gente combate esse negócio? Tem duas alavancas. A primeira é o curto prazo. O curto prazo, a gente tem um fator positivo no mercado, né, que o negativo é os juros. O positivo é que o seminovo ganhou preço. O valor de FIP do nosso carro hoje, se eu pegar todos os carros da Movida, quanto é a FIP e comparar com o que está no livro, ou seja, com o valor contábil dos carros, a gente tem 2,6 bilhões de reais a ser capturado com a venda desses carros. Isso protege o curto prazo. Renato, mas e o longo prazo? E o médio prazo, depois que acabar isso aqui? A gente já vai subindo o preço, considerando a curva de juros. No RAC, ele vai mudando dinamicamente, aos poucos, à medida que vai subindo os juros. No GTF, nós já estamos fechando contratos, considerando a curva futura de juros há algum tempo. Então, já estava considerando 2 dígitos de juros. Então, os contratos já precificam essa curva de juros. E aí, quando eu cresço o GTF, eu volto para o ponto que está imediatamente acima desse do valor FIP, a participação do GTF ela cresce para 53% da frota, isso aqui já me dá resiliência e previsibilidade da geração de valor dos resultados.
porque a gente já considera uma taxa de retorno, considerando essa curva de juros com mais de 10% de custo de juros, e ainda põe o spread em cima. Então, nós estamos protegidos. Por isso que nós estamos tranquilos em falar que nós vamos manter a geração de valor da companhia. Por último, temos sim sido conservadores em relação à depreciação esperada para os carros novos, talvez conservador em excesso, somos questionados diariamente por alguns investidores, mas, cara, vamos ser conservadores e garantir a geração de valor. Se ficar melhor e está aparecendo que vai ser melhor, hoje o discurso das montadoras é diferente de um mês atrás, 2 meses atrás, que se achava que ia normalizar no segundo semestre, no meio do ano que vem, hoje já está mais para o final do ano, então a gente provavelmente vai colher benefícios por mais tempo com os seminovos do que a gente estava esperando. E aí a gente vai ajustando essa taxa, mas sempre sendo mais conservador para os carros novos, onde eu tenho menos previsibilidade. Temos também um ponto adicional que é importante, nós vamos comentar, que é na parte de gente. Gente é que faz a diferença aqui. E a gente tem reforços importantes na nossa estrutura organizacional que nós vamos dividir com vocês. Em resumo, gente, nós aproveitamos esse período aí que tem desafio sim de mercado e um pouco menos de crescimento pela ideia de carro, mas que a gente conseguiu crescer bastante, para construir as bases do negócio para uma expansão sustentável. Sustentável eu falo de geração de valor. Como? Aumento de tarifas, mais participação do GTF, bastante crescimento de frota com ganho de escala, que vai ajudar a diluir despesa, tanto nos seminovos quanto na companhia como um todo, ou seja, ganhar margem em todas as unidades de negócio, garantindo geração de valor. Essa é a principal mensagem que nós vamos passar aqui hoje, e agora eu vou passar alguns slides para detalhar um pouquinho mais de cada um desses itens que eu comentei. Então vamos aqui para o slide 5, onde a gente vai falar um pouquinho dos preços de aluguel. No slide 5, a gente mostra aqui, na parte de baixo do slide, quanto subiu o valor de compra. Então a gente comprava por R$52 mil, comprou por R$83 mil, foi o valor médio dos carros. Aquilo que a gente falou, tem mix e tem preço, 60%. Você vê a diária do RAC já com 60%, batendo R$112. A como que você está subindo? Tem aumento de preço com preço, que conta bastante. Tem mix de carro, que também puxa aqui, a mesma coisa que tem na hora de comprar o carro mais completo, ele tem que cobrar mais caro, um SUV cobra mais caro do que um carro de entrada. Tem mais pessoa física, lembrando que a Movida tem uma liderança no digital, você pegar a market share de operadoras de cartão, os números de mercado que compra de tendência, vocês vão ver a liderança nossa no digital. E tem mais eventual. A gente fez uma estratégia no ano passado de proteger a companhia em casos de lockdowns e restrição de movimento, onde a gente migrou para mais contratos mensais, e agora estamos no movimento inverso. Nós vamos voltar a ser predominantemente de áreas eventuais, ou seja, de contrato de 3 dias, 5 dias, 7 dias, ao invés do contrato de 30 dias, 60, 90, que aumenta muito o ticket médio. Então, vocês vão ver essa tendência se manter por algum tempo, aumentando diária média mês após mês. Além disso, vale citar que no Rent-A-Car, a receita por carro cresce mais do que a diária média. Por quê? Porque a gente tem também ganhos de ocupação, ganho de eficiência operacional. A gente implantou a transformação, né, uma nova evolução digital na parte dos algoritmos de precificação e disponibilização de carros, que tem nos ajudado. E isso vai dar eficiência na receita por carro. Quando eu vou para o lado direito do slide, que é o GTF, é a mesma coisa. A gente abriu o número para vocês poderem ver um número que vocês não viam, que a média é 1.408. Mas se eu já estou fechando os novos contratos em 2014, que se fizer conta dava para fazer, né? Porque você pega de 1.241 para R$1.400, quantos carros entraram? Então qual o valor dos novos carros para que a média vá de 1.200 para 1.400? Você chega em R$2.000. Nós estamos mostrando para ficar claro para todo mundo, que pode ser que alguém não tenha notado, que o novo valor de fechamento é muito diferente. Por que ele é diferente? Principalmente que a gente está focando em 3 negócios. O primeiro é o 0 quilômetro, que é bastante importante, tem um ticket médio alto. A grande vantagem nossa é essa, a gente tem demanda hoje para todos os carros. Então, se a montadora quiser ver, eu tenho demanda para ser uma locadora só de SUV. E aí a gente vai ajustar a companhia para aquilo que tem oferta e aquilo que seja rentável, gerando uma boa taxa de retorno. Eu tenho a CS própria, que também ajuda, puxa o ticket médio para cima. E no GTF privado, a gente está focando na nossa célula B2B digital, que continua crescendo, com PME, então pequenas e médias empresas, e com novos canais de venda que vão ser explorados e estão sendo explorados para aumentar ainda mais a participação de pequenas e médias, onde a rentabilidade ainda é maior. Conclusão dessa página, gente, esse quadradinho aí embaixo. O primeiro é, o ticket médio nosso sobe em linha com o preço comprado. Então, estamos protegidos. O segundo é,
o ticket sobe mais rápido do que o preço médio do ativo, porque eu comprei alguns carros, mas a base de ativo ainda é com preço antigo. Então, eu vou ter uma geração de valor adicional no curto prazo, que também compensa essas mudanças enquanto a gente vai transformando a companhia. E o terceiro é que a gente continua comprando muito abaixo do preço médio do mercado brasileiro, do varejo. Que número é esse que a gente está mostrando no terceiro ponto? O nosso preço médio de compra é 83 mil. O preço médio dos 20 carros mais vendidos no Brasil no terceiro TRI é 110 mil reais. Se você pegar de outubro, já bate 117 mil reais. Ou seja, eu estou comprando 24% abaixo do preço médio, que é muito parecido com o que a gente sempre comprou. A gente tem sim, a Movida é um posicionamento mais premium, então eu compro um pouco mais de SUV, porque eu tenho demanda para isso. Então a diferença fica bem perto do número de descontos que a gente tem. É um pouco menor pelo mix que eu compro, que é um pouco diferente do varejo. Mas é bem próximo, a gente compra de todas as montadoras que vendem, dos modelos que são mais vendidos no varejo. Então, outro slide muito importante aqui para a gente reforçar a mensagem. Vamos para o slide 6, onde a gente fala da contribuição do GTF para a resiliência e previsibilidade, que a gente já comentou. Primeiro, eu mostro aqui a frota, né, que cresceu de 109 para 168 mil carros, reforçando os 60 mil carros de crescimento muito acima da média do mercado. Mas olha para o GTF. O GTF mais do que dobrou, gente. Saiu de 41 para 88 mil carros. Hoje é 53% da nossa frota, que vai contribuir para essa resiliência. Outro número importante, o nosso backlog de receita contratada no GTF, né, se eu pegar os contratos de GTF que eu tenho para receber, hoje dá 1,8 bilhão. É 150% de crescimento sobre o terceiro TRI de 20. É bem relevante. E aqui eu não estou considerando a extensão dos contratos da CS Frotas, que 90%, como a gente mostrou, são prorrogáveis até 5 anos. Que aí esse backlog aqui seria muito maior. Ele é praticamente o dobro. Então, a gente tem realmente muita previsibilidade e resiliência aqui pela frente. Aí vamos para o lado direito, para mostrar o EBITDA. Por que eu estou mostrando o EBITDA de aluguel? Porque sim, o EBITDA de seminovos ele tem um ganho expressivo esse ano. O ano que vem ainda será muito mais forte do que o normal. Lá em 23 ou 24 ele normaliza. Só que a expansão do EBITDA de aluguel mais do que compensa a normalização dos seminovos. O crescimento é muito grande. Nós dobramos o EBITDA de aluguel da companhia. E continuamos crescendo e aumentando margem aqui, que vai compensar esses fatores como juros mais altos e a normalização dos seminovos lá na frente. Vamos passar aqui para o slide 7, onde a gente fala do ponto lá de seminovos que a gente comentou. O que é isso aqui, gente? É só para mostrar aquilo que eu falei. A gente tem hoje 9,4 bi na nossa base de ativos, que era 4,8, ou seja, dobrou. Só que se eu pegar valor de mercado dos meus carros, estou falando de 12 bi. Então, essa subida de preço do 0 quilômetro, que puxou o seminovo, isso é estrutural, não volta para trás. A gente vai chegar num momento que a inflação do zero vai voltar para 4% ao ano, ao invés de ser 10% ou 20%, igual está em alguns carros. E aí o seminovo para de subir de preço. Mas não caia o preço do carro de uma vez. Não tem, só se tivesse um incentivo de alguma coisa, um IPI, alguma coisa que aconteceu no passado, que não é o que ninguém está prevendo. Então isso aqui está dado, está feito, e deve se manter por mais tempo que a gente está prevendo. Por que eu trago isso? Porque às vezes teve um investidor que questiona, mas se o juro subir de uma vez, como é que você faz e tal? Cara, o que eu tenho aqui, só essa valorização adicional, só esses 2,6 bi, eles protegem, eles são 8,3 vezes a despesa financeira líquida da companhia nos últimos 12 meses. Ou seja, se aumentar muito os juros, eu ainda tenho mais benefício. Por que eu estou reforçando isso? Porque as pessoas pegam na hora de modelar e ela pega e fala, deixa eu tirar os seminovos porque ele vai normalizar lá na frente. Deixa eu aumentar os juros. Só que ele não coloca o ganho de curto prazo do seminovo e nem o ganho de longo prazo do EBITDA do aluguel e dos preços que a gente está transformando. Quando eu olho, o que eu enxergo para frente? A gente enxerga manutenção da geração de valor. Nosso compromisso é geração de valor. É manter um spread sempre no mínimo 5% sobre o custo da dívida, no mínimo. E com o potencial de aumentar e entregar um menor retorno sobre o capital investido, o melhor retorno sobre o capital investido e o melhor retorno sobre equity do mercado. Esse é que é o nosso alvo aqui. E, por último, eu reforço ali o ponto de que essa transformação de tarifas ela vai nos proteger no médio prazo para garantir essa geração de valor que eu estou falando. Vamos passar para o slide 8, onde a gente fala um pouquinho dessa estrutura preparada aí para frente. O lado esquerdo, né, a gente está trazendo aqui, demonstrando para vocês, como que foi reforçada a estrutura executiva da companhia ao longo desse ano de 2021. Então, primeiro, né, nós passamos a ter uma diretoria executiva dedicada ao rent-a-car, que a gente tinha antes, um diretor executivo comercial para tudo, tem um diretor executivo dedicado ao RAC, que está crescendo bastante e vai crescer muito. Tem uma nova diretoria com um diretor também dedicado ao 0 quilômetro, que também não tinha e foi alocado porque está crescendo bastante, tem muito potencial. Trouxemos um novo executivo
para a diretoria comercial do GTS, para dar mais foco ainda no PME, no B2B. E aí a gente aumentou uma diretoria no GTS, porque ele também cresce e ganha relevância, para aumentar também a eficiência operacional e ganho de margem no GTS, que tem espaço. Seminovos, trouxemos um novo executivo do mercado, também bastante sênior, com foco no varejo, na expansão do nosso varejo, que vai compensar parte da normalização da margem de seminovos, porque o preço do mercado vai normalizar, essa evolução e inflação do seminovo, em compensação eu evoluo no varejo, e isso compensa parte disso. Lembrando que parte já foi evoluída, a gente tem 2 ganhos no seminovo da Movida. Parte é evolução interna de performance e parte é o ganho de mercado. É só comparar a margem relativa com os pares que a gente já conseguiu fechar todos os gaps. Temos uma nova diretoria para o giro de ativo. O giro de ativo será cada vez mais relevante, comprar rápido, que é muito dinheiro. Uma nova diretoria de RI e tesouraria e também performance e controle para a gente capturar benefícios e oportunidades com mais granularidade quando a gente olha para indicador de custos, de eficiência operacional, entre lojas. É o José Bruno que chegou com a gente, está aqui no call e que está aqui junto com a nossa equipe de RI toda que já estava aqui com a gente. Temos uma nova área de expansão, já falamos do nosso plano de expansão de lojas, são bastante lojas que a gente vai abrir e tende a ser mais rápido do que a gente imaginava. Se a gente conseguir continuar comprando carro do jeito que a gente está comprando, a gente abre mais rápido. Se diminuir um pouco a oferta de carro, eu abro um pouco mais lento a expansão de lojas. E uma nova estrutura digital. Então, temos um novo CIO que está tomando conta da companhia, já era interno, mas que cresceu aqui dentro, com reforço do segundo layer, com a cultura digital expandindo muito mais gente hoje que programa em Python, que programa em diversas linguagens, programa de formação para diversas áreas. Aqui eu prefiro nem falar quantas pessoas a gente tem, porque, na verdade, o nosso objetivo é ter todo mundo com a cultura digital. A gente tem hoje mais de 170 robôs só no back-office, tem bastante robô na parte de pricing. A inteligência artificial evoluiu muito a otimização de taxa de ocupação e de receita por carro que a gente está vendo. Fora a parte de segurança aí, que temos evoluído bastante, então continuando todo o nosso investimento em digital. Eu reforço a nossa eficiência na gestão. Lembrando que a Movida sempre teve um diferencial aqui quando fala de custo, quando fala de frota por colaborador. A gente tem uma cultura de custo baixo e, com o ganho de produtividade e crescimento da companhia, a gente aumentou ainda mais essa diferença. Hoje, 50% da diferença de frota por colaborador, se a gente comparar com o segundo TRI dos pares, ainda não tem o número terceiro TRI dos outros. Crescimento nosso muito acima da média de mercado e com um ganho de custo e despesa sobre a receita de aluguel, que vai ser cada vez maior com o crescimento de escala da companhia. Então, isso tudo junto é que mostra como a gente está chegando aos resultados que nós estamos entregando e como a gente vai entregar resultados ainda melhores depois. Então, passo para o slide 9, para eu mostrar o resultado consolidado da companhia e dos últimos 12 meses e também mostrar qual que é o patamar agora, aquele mesmo exercício que a gente fez no trimestre anterior. Ou seja, receita líquida da companhia bateu 1,6 bi, quando olha para os últimos 12 meses é 4,5 bi. Mas se você anualizar o terceiro TRI, nós já estamos falando de 6,5 bi. Então, um crescimento de quase R$1 bilhão se você comparar com o segundo TRI, no anualizado. No EBITDA, o ganho ainda é mais forte. A gente está falando de 600 milhões no TRI, que é 1,6 bi se olhar para trás, mas olhando para frente, já estamos em 2,5 bi. E essa evolução continua. Aqui é importante mostrar a contribuição de aluguel, então a gente fez questão de trazer aberto, porque 1,8 bi vem do aluguel. Seminovos vai normalizar? Vai, lá em 2023 ou 2024, vai normalizar. Só que o crescimento do aluguel mais do que compensa o seminovo. Por isso que a gente está tranquilo com a geração de valor aqui. O EBIT é a mesma proporção, então também 2 bi de EBIT, é outro patamar de companhia. E o lucro, que eu falei lá no destaque, mais de 1 bilhão de lucro, se a gente analisar o lucro do trimestre, é outro patamar de companhia que nos permite, aí sim, capturar novas oportunidades agora com essa escala e com essa eficiência. Por último, 10, antes de eu passar para o Edmar, slide 10, só para a gente comentar do nosso crescimento orgânico de frota e mais a aquisição da CS. De novo, maior crescimento do mercado, a Movida tem um track record de crescimento rápido desde o início da nossa operação, lá desde 2014, e pegando só o último ano, os 60 mil carros de crescimento, que reforça aí um novo patamar, mais diluição, preparado para um novo ciclo, com muito mais estabilidade e serenidade com tudo que a gente vai entregar pela frente. Essa é a minha principal mensagem. Vou passar para o Edmar, que vai dar um pouco dos destaques de cada unidade de negócios agora para vocês. Ed? Renato, obrigado. Bom dia a todos aqui no Brasil. Boa tarde no Brasil. Bom dia para quem está nos Estados Unidos nos ouvindo. Eu vou começar aqui pela página 11, onde a gente mostra os resultados do RAC.
E esses resultados eles reforçam muito do que o Renato nos trouxe agora no início. Você olha uma transformação da companhia, então a gente já está falando de uma receita de RAC de 1,5 bi, né, nos últimos 12 meses. Nesse trimestre somente foram 443 milhões de receita líquida e um EBITDA recorde, margem recorde de mais de 50%, um EBITDA de 233, mostrando que no LTM a gente já está chegando perto dos 50% de margem, ou seja, nós estamos capturando rentabilidade na medida em que nós nos antecipamos e estamos subindo o preço de maneira vigorosa. Em relação ao EBIT, valores nominais recordes também no trimestre e no acumulado, mais de 500 milhões nos últimos 12 meses, mas o destaque, mais uma vez, é preço, né? Diária média, mais de R$ 96, a receita média por carro da Movida sempre mais alta que a da concorrência, R$ 2.400, e, de novo, uma sustentação de taxa de ocupação muito forte. O número de áreas já está chegando a 20 milhões no acumulado, ou seja, estamos rodando a mais de 5 milhões de diárias por tri. Quando a gente fala de GTF, aí eu convido todo mundo a passar para a página seguinte, a transformação aqui ela se dá fundamentalmente nas duas dimensões. A primeira dimensão é a escala, né? A gente vê aqui, a gente sai de 517 milhões de receita líquida ao final de 2020 para um LTM, últimos 12 meses, de quase 800 agora, no terceiro TRI, então é um crescimento muito importante. Somente no TRI já estamos chegando a perto de 300 milhões de receita, né? 287 receita líquida, para ser exato, e o EBITDA também recorde, trazendo uma margem de 67%. E eu lembro aqui que a gente tem, debaixo do GTF nosso, a gente tem o GTF Movida B2B, né, como já existia. Temos o 0 quilômetro que vem crescendo a taxas importantes, é o nosso B2C. E agora, a partir desse trimestre, a CS Frotas, né, o GTF público, que nesse caso aqui os números são de 2 meses. Quando a gente fala de preço, e o Renato abordou isso, também a receita mensal recorde de 1.400. O número de diárias, pela primeira vez, ultrapassou a diária de RAC, mais de 6 milhões de diárias. E também EBIT, recorde com margem EBIT de últimos 12 meses, com tudo o que aconteceu na pandemia, depreciação, sobe e desce, também recorde 48%. O slide seguinte é o slide seminovos, né? Então, muito claramente, a gente tem se beneficiado da evolução de preço, né? 14.500 carros vendidos a R$ 59 mil em números redondos nos levaram a uma receita de 845 milhões, 32% de crescimento sobre o mesmo período do ano passado, mas também uma receita recorde. EBITDA recorde também, com um EBITDA de 22% no trimestre, a partir de uma margem bruta também recorde de 27%. E a gente já vê aqui o benefício da escala, com SG&A já consistentemente rodando em 6%, mas olhando para frente, de novo, como o Renato apontou, a gente vê esse número menor, porque haverá uma diluição em função do novo patamar de preço dos carros. Página 14, eu vou falar um pouquinho aqui de caixa. Durante o terceiro trimestre, nós captamos 3 bilhões de reais, fundamentalmente a reabertura do bond em 300 milhões, ao mesmo custo do início do ano, e uma emissão de 1,7 a 75 bilhão de reais em 3 séries com prazo médio de 6 anos. Ou seja, nós conseguimos, né, nesses últimos 18 meses, alongar de maneira relevante o perfil de dívida da companhia. O caixa é um caixa que é conservador e antecipa captações que seriam eventualmente necessárias no ano que vem, e a gente tem uma cobertura de dívida de 5 anos. Importante dizer, né, que a dívida líquida hoje está em 5,7 bi, e com o aumento do EBITDA, a gente conseguiu manter a alavancagem abaixo de 3 vezes, já que o nosso EBITDA, como vocês viram, ele avançou de maneira muito, muito relevante.
Mais uma vez, a gente olha aqui nesse cronograma, a gente vê que o cenário eleitoral brasileiro está coberto pela nossa posição de caixa com tudo que a gente fez ex ante. Dito isso, eu devolvo a palavra para o Renato para ele terminar a nossa apresentação. Renato. Obrigado, Ed. Convido todo mundo, então, para o slide 15, só para a gente fazer um sumário, então, do nosso momento até agora e o que a gente está vendo para frente, né? Então, em resumo, a gente estava lá em 2019, fizemos uma evolução boa da companhia até o final de 2019, quase fechando o gap ali de seminovos, tinha pouca coisa para ser capturada, mas aquela diferença já tinha sumido, já estava com break-even de seminovos, a gente andando bem. Veio 2020 e veio a pandemia. E a gente não ficou parado, a gente continuou crescendo, acelerou a transformação digital da companhia, então o web check-in cresceu muito, a gente continua, né, com os carros 100% conectados, isso vem desde lá final de 2018, então com a IoT, prevenindo roubo e fraude e ajudando a gente a ter estabilidade nos resultados. Fizemos o relançamento do Movida 0 km com a jornada 100% digital, ainda no início de 2020, que tem dado para a gente a dianteira e ajudado a ter esse crescimento acima da média do mercado. Quando olha 21, a gente tem a incorporação da CS, que é importante, são 25 mil carros que ajudam a gente, e a transformação de preço com ganho de ocupação, que também é muito relevante. E aí, gente, como que a gente faz a transformação de preço? O que a gente está vendo para frente? Você fala expansão de loja, mas como é que vem frota e tal? A abertura de lojas também ajuda a gente a ter mais canais de venda que me permitem, porque eu tenho mais canal de venda, eu tenho mais demanda. Você consegue precificar um pouco melhor. Eu destaco aqui que, além de ter crescido o número de lojas, a gente abriu 27 lojas, se for somar ali hack com seminovos, a gente tem 21 mil metros quadrados adicionais de lojas, se a gente olhar no total, porque tem muita loja que não abriu uma nova. Eu troquei uma loja de 1.000 metros por uma loja de 5 mil metros, preparando a infraestrutura para o novo ciclo da companhia que vem pela frente. Parte do nosso plano de expansão é isso. Nós vamos abrir muita loja Simpar, viram no Simpar Day que nós mostramos lá mais de 100 lojas no hack, 50 lojas em seminovos, para ser aberta aí no médio prazo, mas tem muita transformação de loja adequando a infraestrutura para a realidade atual, a exemplo do que a gente tem feito. Quem roda o país e viaja e aluga na Movida, que é a melhor locadora, convido vocês até a experimentar o serviço e ajudar um pouquinho. 2022, o que a gente está vendo? Continuar a transformação dos preços. Então, o preço vai continuar subindo à medida que o carro zero sobe, à medida que o juro sobe, a gente vai ter preço mais caro para endereçar taxa de depreciação conservadora, taxa de juros real e preço do carro real. Aumento da rentabilidade com ganho de eficiência, mais previsibilidade, estrutura de capital, como o Digimar falou. Nosso balanço hoje é muito diferente do que era antes. Agora o trabalho é muito mais a gente reduzir custos de capital, mantendo o liability management ongoing, ou seja, continuar fazendo substituição de dívida por dívida mais barata, mas não vamos passar pelo risco de volatilidade de ano eleitoral. A gente já antecipou grande parte das o trabalho de melhoria desse custo de dívida, mas não temos necessidade de captação. Temos o plano de expansão de loja, como eu falei, que vai acontecer, e o foco no crescimento do GTE, principalmente no Movida 0 km, que é o principal canal de crescimento nosso, além do B2B, PME, né, a célula que toca pequena e média empresa, e também o GTF público, que continua bastante demandado, com rentabilidades atrativas. A gente só vai crescer onde tiver rentabilidade. Só vamos comprar carro que eu alugo num yield que paga o novo taxa de juros e o custo de depreciação. É assim que a gente tem feito a nossa disciplina até agora e é assim que a gente vai continuar para frente. Nosso compromisso é entregar resultado e gerar valor. O que a gente acredita? Que a gente faz isso com bastante crescimento. É isso que a gente está vendo no mercado, é isso que os fundamentos mostram para a gente e é isso que os números estão mostrando. Muito obrigado a todos. Vamos agora abrir para perguntas e respostas para a gente poder aí detalhar algum ponto adicional que vocês quiserem. Muito obrigado de novo. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. E nossa primeira pergunta vem de Guilherme Mendes, Banco JP Morgan. Oi, Renato, Ed, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Minha pergunta em relação à questão das montadoras, Renato, você comentou durante a apresentação que as expectativas de normalização hoje estão mais para o final do ano, né? Sim, queria entender um pouco melhor qual é o nível de confiança que vocês têm hoje, pensando um pouco a expectativa para 2022 em termos de crescimento,
qual o risco que vocês veem para executar esse nível de volume? E a segunda pergunta em relação ao nível de desconto também, Renato, você comentou sobre esse desconto, ele está praticamente constante em relação ao que era no passado, só para confirmar se é isso mesmo, né? Se não houve nenhuma mudança ou em nível de desconto ou em condição de compra. Obrigado. Paulo Guilherme, obrigado aí pela pergunta. O que a gente está vendo, né? Assim, quando a gente fala, a gente tem acordos fechados que suportam o nosso plano de crescimento que tem aqui. Se a gente vai conseguir ter o cumprimento na totalidade dos acordos, hoje é difícil de precisar. Todas as montadoras falam, cara, eu estou fazendo um volume que eu acredito que dá para fazer com esse cenário de falta de chips e do jeito que está. Pode piorar, se melhorar, pode vir a mais. Tem gente que acredita que vai conseguir ainda trabalhar para ter alguma alternativa para colocar para cima. Hoje, nossa visão é que 22 ainda será um ano difícil para a indústria automotiva. O que o pessoal tem falado é que assim, na hora que normalizar o chip, ainda vai demorar um pouquinho, porque outros fabricantes de peças eles também se adequaram a esse novo volume. Então, depois que tivesse o chip 100% normal, ainda demoraria uns 3 meses para a indústria normalizar. Então, por isso que a gente está achando que vai normalizar mais para o final de 22 do que meio de 22. Nosso plano de crescimento, a gente não está dando o número, mas a gente está confiante que a gente vai conseguir executar o plano que tem aqui e em receita cresce mais do que em frota, porque tem ganho de preço, tá? Quando fala de condição comercial, dos descontos, os acordos ficaram mais ou menos na mesma base. Você fala, tem carro que perdeu meio ponto, tem carro que perdeu 1 ponto. Tem. No grosso, a gente conseguiu fazer bons acordos. Bons acordos. A grande vantagem nesse acordo desse ano é que, como o problema ainda persiste, esses carros, muito provavelmente, a gente estava precificando a depreciação maior, achando que ia normalizar mais rápido, e provavelmente eles vão acabar tendo uma apreciação, assim como os carros que nós estamos vendendo agora. Então, é possível que a gente tenha sido um pouco mais conservador e que vai ter que ajustar um pouco mais para frente essa depreciação, entendeu? E acertar e tal. A gente está precificando o aluguel considerando que o carro pode ter uma depreciação maior. E aí, de novo, pode gerar margem adicional se não se confirmar isso e a gente tiver uma melhoria do preço de seminovo. Mais ou menos é isso que dá para falar. O que eu acho que a grande vantagem da Movida, só nesse aspecto de montadora, é que a gente tem um leque maior de montadoras, né? Se vocês olharem os emplacamentos, a gente tem acordo praticamente com todas as montadoras que estão no Brasil. A única que a gente tinha um acordo muito pequeno era a Ford, que saiu. O resto todo a gente tem um relacionamento de longo prazo. A gente foi a única que permitiu o faturamento no segundo TRI, porque teve aquela estratégia de vender carro mais rápido do que o mercado. Isso nos deu força diferenciada na negociação. Hoje a gente é visto pelas montadoras de uma forma diferente. Então, por isso, a gente está com a confiança um pouco maior aí na oferta de carros. Obrigado. Super claro. Obrigado, Renato. Valeu. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, UBS-BB. Olá, boa tarde, Renato e Edmar. Parabéns aí pelos resultados. Eu queria fazer uma confirmação e aí eu tenho 2 perguntas. Mas antes, só para eu confirmar, pelo que eu entendi, o novo patamar de compra deve ser na faixa desses 80, 85 mil reais, né, para frente. E aí a gente pode esperar que durante o próximo ciclo a tarifa deve aumentar em cerca de 60%. Né? Então, isso em 1 ano para o RAC e em 2, 3 anos para o Fleet. É isso mesmo? E que a gente pode tentar construir aqui? É só essa confirmação daquilo que foi dito, Rogério, que eu queria fazer. Tá. Boa pergunta. Se a gente pegar os acordos firmados, o ticket médio seria menor do que os 83 mil reais que a gente comprou nesse TRI. Mas se você me perguntar o que você acredita, eu acho que sim, as montadoras vão caminhar para ter mais oferta dos carros mais caros, então é possível que a gente mantenha o ticket nessa faixa de 80 e poucos mil reais. Pode ser menos e pode ser essa faixa. O preço será proporcional a esse carro que vier. Então, sim, se continuar 80 e poucos mil, a gente vai ver a média inteira subindo esses 60%. Se o acordo for cumprido na totalidade, no mix que está fechado, deveria reduzir um pouquinho e aí talvez o preço não precisava subir tanto. Então vai depender de como vier a produção. Eu acredito mais na projeção igual você mencionou, em ter 80 e poucos mil reais e ter o preço adequado a esse ticket. Legal, Renato. Obrigado. Agora minhas perguntas, uma com relação à hedge,
né? Como é que tem funcionado instrumentos de hedge nos contratos de fleet rental? Vocês têm fechado, né? E aí no momento de venda vocês se protegem na curva do momento, ou vocês estão expostos a esse risco lá no fleet? Eu sei que no passado vocês não faziam, né? Mas como é que está agora? E no RAC, não existe, obviamente, esse instrumento de hedge, né? Eu queria entender só a estratégia de vocês com disciplina de oferta, né? Como é que vocês vêm acompanhando isso? E vocês, na verdade, vão desacelerar e crescer o fleet se o preço começar a cair? Como é que vocês vão balizar isso no RAC para que seja repassado para o consumidor? Então, a minha primeira pergunta é isso, proteção aí contra juros, né, nos dois segmentos. E minha segunda é com relação à priorização das montadoras. A gente tem visto vocês recebendo mais carros do que a gente tem visto a indústria receber, né, se a gente comparar lá com o que era pré-Covid. Como é que... qual que é a razão para que vocês estejam recebendo mais carro do que o mercado menos vocês, né, do que o resto? É isso da minha parte. Obrigado. Rogério, Edmar está falando aqui. Obrigado pela pergunta. Basicamente, em relação à proteção, hoje a gente está com dívida protegida, a dívida cambial e a dívida em PCA. Com relação aos contratos e ao preço de RAC e de GTF, a gente tem precificado com gordura, né? Então, desde que os juros começaram a subir, a gente mudou o nosso custo de capital para efeito de precificação, e aí isso nos protege. Com relação a ter instrumentos derivativos, a gente está olhando, mas, de maneira geral, a gente ainda não se posicionou, porque a gente entende que tem muita volatilidade, portanto, prêmio na curva nesse curto prazo. A gente está ainda olhando, preferindo atuar via preço. É como a gente tem atuado. Tá? E só reforçando, esse preço ele antecipa muito a curva, tá? Mesmo quando o juros estava baixinho, a gente estava lá com o custo de capital em 2 dígitos para precificar. Então, a gente está tranquilo. Só do segundo ponto que você perguntou, né, de montadoras, de novo, eu reforço o relacionamento de longo prazo, né? Assim, acho que a aliança com a montadora é um negócio de longo prazo, ações estratégicas diferenciadas com cada montadora que nos ajudam a ter aí um posicionamento diferente. Eu vejo a Movida, sou suspeito para falar, mas vejo a Movida mais bem posicionada para explorar esse mercado de pessoa física, para explorar o digital e poder traçar estratégias diferenciadas junto com as montadoras. É isso que a gente tem feito, estando bem perto, com coisas de longo prazo, como a primeira a fechar acordo para 21, a primeira a fechar acordo para 22, e isso nos ajuda bastante a manter condição comercial e a ter uma preferência no volume. É como a gente tem feito. Acho que o posicionamento premium da Movida, o valor de venda no seminovo, se você olhar nosso versus concorrente, isso tudo é atrativo e são diferenciais para as montadoras. A gente fica honrado pelo relacionamento e por tudo que a gente tem construído com cada uma das montadoras que nos atendem e que a gente tem uma aliança. Basicamente, é isso que dá para falar. Perfeito, senhores. Muito obrigado. Parabéns novamente. Obrigado, Rogério. Grande abraço. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mitsuzaki, Bradesco BBI. Oi, boa tarde, parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, fazendo follow-up com relação a essa questão de preço de diária, né, R$112 agora nesse mês, ou no fim de setembro, né, e no GTF também na casa de R$2.000. E como o Renato mencionou, né, você acaba tendo um efeito de escala aqui, né, de eleição de custo fixo. Faz sentido, né, se a gente manter, né, essa diária média, por exemplo, no RAC 112, ou até acima disso no quarto TRI, provavelmente a gente vai continuar vendo um aumento sequencial de margem nas 2 divisões. E a segunda pergunta, com relação às SASS frotas, né, que vocês começaram a consolidar agora no terceiro TRI, como que está o processo de integração e quando que a gente deve começar a ver a captura de sinergia? Obrigado. Vitor, Edmar aqui. Primeiro, deixa eu abordar a questão da margem, e você está correto no que diz respeito à tendência. Então, se você olhar lá o slide que a gente apresentou, né, ele mostra uma evolução de 14 pontos de margem desde o nosso IPO,
em função de tudo o que está acontecendo no RAC, né? Então, essa movimentação de preços, sim, olhando para frente, continuada a renovação de frota, deve trazer um ganho de margem já para os próximos trimestres. Tá? Como o Renato falou na mensagem da administração dele, estamos bastante confiantes com o quarto TRI, né, que não será muito diferente do quarto TRI do ano passado, com o turismo terrestre. Com relação à integração das TS Frotas, 2 comentários. O primeiro deles é que a integração já aconteceu. Então, a partir do momento em que a gente trouxe para dentro o resultado de agosto, de setembro, né, julho ficou de fora, todos os processos e tudo já estão afunilando no conceito que foi estabelecido, que é a CS Frotas tem o seu modo operandi e continuará assim fazendo, capturando sinergias na medida que a operação permitir. A maior sinergia, o Renato vai detalhar um pouquinho, a maior sinergia vem da venda de carros, né, que a gente vai tratar disso nos próximos meses, e aí, a partir de 12 meses, a gente consegue ter um cenário totalmente integrado. A parte de venda de carro, a gente começa, assim, já a ter uma troca maior, equipe de venda se apoiando, mas continuando com a equipe de venda separado, como o carro está comprado no CNPJ diferente, que ainda não está na loja de varejo, então a gente ainda não consegue explorar algumas alavancas imediatamente. Isso tem um prazo que está andando. Ao longo do ano que vem, a gente vai capturando cada vez mais sinergia para chegar no final do ano já com essas sinergias já começando a ser capturadas integralmente. Essa é a ideia. Ótimo, obrigado. Obrigado, Vitor. Nossa próxima pergunta vem de João Oliveira, Baster.com. Bom dia a todos, parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria saber como que vocês estão vendo a geração de valor para o acionista através do programa de recompra de ações, dado que a companhia está sofrendo também aí com a queda das suas ações. A segunda, eu queria entender se o aumento do preço dos carros novos está fazendo com que a conta no carro por assinatura feche mais facilmente para o consumidor final. Obrigado. Olá, João. Vou começar pela sua segunda pergunta aqui. O aumento do carro, né, e o aumento da taxa de juros, eles estimulam o aluguel, sim. O que acontece? O primeiro fator, né, é o desembolso do caixa. Então, quando era comprar um carro médio no varejo a R$60 mil, a capacidade de compra é uma. Quando a gente fala de R$110 mil, que é o preço médio de venda dos 20 carros mais vendidos, obviamente isso já dificulta um pouco mais a compra. Também, quando você vai para um preço mais caro, a pessoa que está comprando também é mais capacitada do ponto de vista de matemática financeira. E esse nicho converte mais fácil porque ele enxerga o valor. Quando a pessoa coloca na conta a depreciação do carro e o custo de oportunidade, o aluguel realmente se mostra ainda mais vantajoso do que a compra. Então, ele tende a estimular, sim, o crescimento do carro 0 km. Mili, boa tarde, Edmar, aqui. Sobre a questão do programa de recompra, como nos outros programas de recompra que houve na companhia desde o seu IPO, tipicamente eles têm sido utilizados para questões ligadas à remuneração dos executivos, inclusive eu mesmo. Então, não existe nenhuma deliberação diferente em relação a esse tema e a gente tem que aguardar os próximos desenvolvimentos, tá? É isso. Tá bom, obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigado, João. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, Citi. Oi, bom dia, pessoal, e parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta em relação a não só vocês, mas o mercado como um todo, e pensando também em relação à junção da Localiza com a Unidas, né, que a gente viu que estão passando essa fusão com uma série de remédios, e um deles é em relação à venda de operações e de carros em diversas cidades do país, né? Eu queria saber de vocês
se vocês veem apetite do mercado para absorver esses carros e essa demanda, né, essa venda que eles vão ter que fazer, e como que vocês estão vendo essa movimentação em relação aos negócios de vocês. Olá, Felipe, obrigado pela pergunta. A gente, sobre esse assunto, é uma transação bastante complexa. O parecer da superintendente deixa clara a complexidade da transação e vai ser julgado lá pelo tribunal, né? Cada conselheiro tem sua opinião e vai emitir, eles têm um prazo lá para julgar. A gente prefere se manifestar somente nos autos lá do CAD sobre esse assunto. O que a gente pode dizer é que a gente tem foco na nossa estratégia da companhia, em crescer a companhia, em continuar gerando valor aqui dentro da companhia, no relacionamento de longo prazo com as montadoras, que será cada vez mais importante. Então, em tratar todos os nossos stakeholders com uma agenda realmente muito voltada para o nosso negócio e para a geração de valor aqui dentro. É isso que a gente consegue falar. Acho que para o mercado como um todo, ter menos concorrente, talvez acelera ainda mais a alta de preço. Até acho que isso aí pode estar ajudando a gente a conseguir repassar preço mais rápido do que a gente imaginava. Vocês vão ver com o trimestre preço ainda mais forte. Então, quando fala lá a pergunta do Vitor, o RAC, a diária média será ainda maior. É o que a gente está vendo, tá? Mais demanda do que oferta e menos concorrência. Tá? Perfeito. Não, beleza. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da sala em inglês. A senhora Chelsea Collum, Aegon Asset Management. Hi, and thank you for taking the questions. I just had a couple of follow-ups. Regarding your hedging strategy, correct me if I'm wrong, but I believe you've hedged the dollar bonds not only to real, but also from fixed to floating. So I was wondering the rationale for converting the debt to floating rates in the context of rising rates, and if you'd consider unwinding those hedges. Edmar que está falando aqui, eu vou traduzir a pergunta. Basicamente, a pergunta é sobre a estratégia de hedge do bond, né, que foi feita para taxas flutuantes em reais, se haveria a possibilidade de fazê-lo para taxas fixas. Essa é a primeira pergunta. A segunda é se, diante disso, se há algum apetite da companhia em desmontar essas posições e montar novas. Então, vou responder com calma, que é sempre um assunto complexo do hedge. O primeiro deles, nós transformamos a dívida em dólar em CDI, né, que é o benchmark aqui local, e quando da emissão, em janeiro, o que o mercado estava mais líquido e que fazia mais sentido da companhia era fazer em percentual do CDI. A opção seria CDI mais alguma coisa. De qualquer maneira, você estaria exposto a algum tipo de flutuação. Naquela época, a gente estava falando de 150% do CDI. Segundo, se há algum interesse da companhia em mudar a posição de hedge dessas dívidas. Não há. É parte da política corporativa e da Movida fazer com que o seu passivo esteja totalmente protegido, sem nenhuma exposição cambial. Então, o hedge que foi feito, que é um hedge de juros e principal de 10 anos, ele está mantido. Thank you. And one other question regarding the increase in the rent-a-car prices or the ticket that you're trying to pass through, given the increase in interest rates. It seems the market is quite strong right now, and you've been able to do that. But what gives you the confidence that next year you'll be able to continue to pass through the interest rates and higher ticket, given GDP growth is expected to be very minimal next year? Ok. Renato Franklin here. A pergunta é sobre a evolução de tarifas, né, do RAC, que no curto prazo mostraram um aumento, se no futuro, em 2022, com a taxa de juros
e o menor crescimento do PIB, se será possível continuar a subir as tarifas como temos feito. Isso. Esqueci que tem que responder em português. Então, vamos lá. A gente tem vários produtos sobredemandados e vários canais de venda. Isso nos dá razoável grau de conforto que nós vamos conseguir repassar os preços. O que vai variar é o tamanho de cada unidade de negócio. Então, pode ter, sim, algum segmento do rent-a-car que não consiga absorver o novo preço. E, com isso, esse segmento terá menos carros, porque a gente só vai ter carro que gere valor. Em compensação, eu tenho certeza que nós vamos ter outros segmentos que vão crescer mesmo com esse preço. Só para dar um exemplo, o carro 0 km, que é o produto de assinatura de longo prazo, a gente tem uma demanda pelo menos 5 vezes maior a que a gente está fazendo hoje, atendendo por mês, do crescimento mensal. Porque o cliente procura, mas eu não tenho carro para todo mundo. Com isso, eu vou subindo o preço. Se faltar demanda em algum nicho, eu desloco o carro para outro nicho. Hoje, todos os mercados são subpenetrados no Brasil. Rent-a-car de lazer, rent-a-car de mobilidade urbana, rent-a-car de turismo, que está começando a voltar agora, o rent-a-car de turismo corporativo, que ainda não voltou e que também é relevante, o motorista de aplicativo, que está muito mais baixo também pelo preço de combustível, e também o carro por assinatura de curto prazo, de longo prazo, a gestão de frota privada e a gestão de frota pública. Então, são várias avenidas de crescimento, todas elas nós vamos repassar preço e, com isso, a demanda ela vai se encaixando de acordo com a nossa conforto, que teremos um preço muito diferente no ano que vem. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Bruno, XP Investimentos. Boa tarde, Renata e Edmar, obrigado por pegar aqui a pergunta. Eu queria só explorar um pouco com vocês a estratégia ou a dinâmica que vocês imaginam ver para a depreciação por carro, por segmento, né, tanto no RAC quanto no Fleet, no GTF, para os próximos trimestres e na evolução da dinâmica de mercado que a gente está vendo. Porque eu acho que eu entendo que, no limite, vocês poderiam hoje depreciar, os comentários sobre conservadorismo, né, na depreciação, vocês poderiam depreciar talvez zero hoje no P&L e ainda assim vocês reportariam margens de seminovos acima do nível normalizado, dado o momento de mercado. Mas aí eu queria entender com vocês como vocês estão tratando isso internamente e como, pensando nessa dinâmica para frente, a gente vê paulatinamente a depreciação por carro, tanto no RAC quanto no Fleet, reduzindo, até no Fleet a gente um razoável estacionamento, vamos dizer assim, versus o trimestre anterior, mas ela vem reduzindo bastante. Se vocês imaginam, até para pensar na atualização, que realmente poderia depreciar hoje, talvez ainda conservador, mas obviamente que não é o nível atualizado. Então, só para entender o conceito de vocês nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Pedro, Edmar aqui, obrigado. Só lembrando, né, no ano passado, nós fomos a companhia que carregou mais depreciação por mais tempo, até para esperar o mercado se acomodar, e ele acabou se acomodando a nosso favor. Com relação ao que a gente está praticando agora, o que acontece é que, sequencialmente, haverá um aumento de depreciação, sim, em cada trimestre, e esse aumento estará fortemente vinculado à taxa de renovação da frota, tá certo? Por que isso? Porque os carros que deixam a frota, que são vendidos, tipicamente eles já têm depreciação suficiente, e os carros que entram sofrem uma depreciação maior, justamente pela falta de visibilidade que a gente tem a partir de determinado momento. Então, a gente prefere ser conservador e carregar mais depreciação agora no curto prazo, para ter mais conforto mais à frente, sabendo que o mercado anda muito volátil. O reflexo disso, o Renato abordou na apresentação, é que nos últimos 3 trimestres exatamente, nós temos entregue margens exatamente alinhadas com o resto do mercado, ainda que tenhamos também praticado depreciação mais alta.
olhando para frente, duas mensagens. A primeira, a partir de 23, deve começar a haver uma acomodação de seminovos, né, lenta, mas deverá haver. Com isso, a depreciação ela deve subir. E também lembrando que, em termos nominais, ela deve aumentar refletindo esse novo preço de carro, né, que foi tema da nossa conversa aqui. Né, um aumento de carro de 60% em valores nominais, isso também vai se traduzir em maiores níveis de depreciação nominais, olhando para frente. Mas, de maneira geral, o Renato vai falar um pouquinho do mercado, de maneira geral, a gente tem preferido ser conservador e carregar os carros que entram na frota a uma taxa de depreciação mais alta. É isso aí. O que a gente imagina, né? Hoje, FIP do carro usado, ela sobe 1% ao mês. O normal era ela cair 0,8% ao mês. Então, quando compra um carro novo, se ele vai para o RAC, ele tem aí 14 meses, a gente tem certeza que, dos próximos 3 meses a gente não vai ver queda, mas depois é difícil de ter certeza do que vai. A gente tem sim expectativas e esperamos uma depreciação. A gente prefere ser o mais conservador e considerar, nesses outros meses aqui, 10 a 12 meses, considera que o mercado volta ao normal, quanto é que seria a taxa para dar margem? Essa daqui. Quando eu compro um carro para o GTF, ele tem 36 meses. Então, no carro novo, ele tem mais exposição, a gente é mais conservador. No carro que falta 6 meses para ser vendido, claro que a gente já tem uma depreciação tranquila, mostra que a FIB está muito acima, então a gente está tranquilo. Aqui, realmente, a gente não precisa ser ainda conservador, já está conservador em excesso, talvez, já está ali certinho. Mas no carro novo, a gente vai manter esse approach conservador, é como a gente está enxergando. Acho que a grande vantagem é, quando o mercado normalizar e a gente começar a ver a FIP caindo, a gente vai ter tempo, pelo saldo de depreciação acumulado que a gente tem, pelo balanço que está forte, por tudo que está, para ir ajustando e garantir que a gente vai entregar uma margem forte em seminovos ainda por muito tempo depois que a normalização ocorrer. Então, antes da normalização é margem forte, na hora que mudar, aí sim a gente consegue projetar, lá daqui tantos trimestres a gente vai começar a ver a margem normal ao invés de acima da expectativa. Ótimo, muito obrigado. Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. E nossa próxima pergunta vem da webcast. Natália Von, Nova Capital. Qual a previsão da companhia para a parte de carros elétricos no 0 km e as margens dessa operação, visto o aumento do preço do combustível e a preocupação cada vez maior no mercado ESG? Obrigado, Natália, pela pergunta. A gente tem trabalhado para desmistificar o carro elétrico e ajudar o Brasil nesse avanço da eletrificação da frota. A gente entende que é uma agenda importante e que vai acontecer e que a Movida, dentro desse posicionamento de inovação, de estar sempre à frente, tem um papel importante aqui também. A gente foi a primeira locadora a oferecer o carro elétrico também no varejo, né? Temos hoje a maior frota de elétricos do Brasil. Então, parceria grande com a Nissan Leaf, que é o único carro elétrico mais vendido no mundo, mas temos também 500 elétrico, 208 elétrico, i3, Mini Cooper elétrico, que são carros que saem um pouquinho no varejo e saem também no carro por assinatura. O volume ainda é pequeno. Então, se você olhar materialmente na companhia, o volume é baixo. A precificação considera uma depreciação conservadora desses carros. Ele tem um custo de manutenção menor, né, porque não tem a necessidade de revisão, de troca de óleo, mas a gente ainda é conservador na depreciação, uma vez que a tecnologia tende a evoluir de forma significativa nos próximos anos, reduzindo o custo da conversão para o elétrico, do carro a combustão para o elétrico, e o custo da bateria, melhorando também a autonomia, que é o grande desafio do carro elétrico hoje, para ele ter mais usos, né? Hoje, o cliente que usa o carro elétrico é o cliente que usa para mobilidade de curta distância, para uso diário. Aí sim você tem um uso sem fricção. A gente desenvolveu uma solução também junto com uma startup para alugar o carregador elétrico, ele pode instalar em casa e no trabalho. Então, quem de vocês quiser cotar um carro elétrico, uma estrutura de 0 km cota um carro elétrico, tem diversos modelos, com custo competitivo. No elétrico, como o CAPEX é mais alto, de novo, faz mais sentido o que a gente faz. E essa conveniência, a gente ajudar a instalar o carregador no prédio, tratar com o condomínio, de fazer tudo certinho, tem ajudado o carro sair bem. Ainda tem desafios? Ainda tem desafios. Teremos, até só avisando em primeira mão, teremos um lançamento grande aqui
no dia 21 de novembro, na nossa loja da Marginal Tietê, que atende motorista de aplicativo e motorista do Movida Cargo, de delivery, onde a gente está fizemos pilotos com carro elétrico, o custo do combustível ajudou sim a viabilizar, o crédito de carbono do carro também é um adicional que a gente está estudando como é que captura isso junto com os aplicativos de transporte, e nós vamos ter lá 11 estações de recarga rápida, são 10 estações de recarga rápida e uma ultra rápida para viabilizar o aumento da escala do carro elétrico com os motoristas de aplicativo, que é onde tende a funcionar, né? Quanto mais compartilhado o carro e quanto mais ele roda, melhor o TCO comparado com o carro a combustão. Então, está acontecendo no Premium primeiro, está vindo devagarinho, a gente tem expectativa de crescer. Perspectiva da indústria automotiva é que no Brasil chegue a entre 15% e 20% da produção de automóvel ano lá em 2030. Então, muito diferente das previsões para a Europa, por exemplo, que é 60%. Vale lembrar que o etanol é uma tecnologia proprietária do Brasil, com bastante eficiência energética e eficiência do ponto de vista de emissão, e que é o core nosso para a redução das emissões, trabalhando com etanol. Tem até novas tecnologias surgindo de célula de biocombustível à base de etanol para alimentar o motor elétrico. Então, tem muita coisa sendo discutida com a indústria automotiva e que eu acho que vai ajudar a transformar essa matriz de mobilidade brasileira de um jeito diferente do que o pessoal imagina hoje do que está acontecendo na Europa. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao management da companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Gente, agradeço todo mundo. Muito obrigado mesmo pela participação e pelo suporte até aqui. Sem dúvida, o apoio de todos vocês foi fundamental para a gente poder consolidar esse novo patamar de resultado, criar essas novas bases de escala e de rentabilidade que vão garantir performance e resultado, tanto no curto quanto no médio e longo prazo da companhia. Nosso horizonte realmente é muito positivo, fundamentos sólidos, que vão permitir a gente, com essa competição racional, continuar a subir o preço, continuar rentabilizando o negócio e realmente gerando bastante valor. É só o começo do que a gente está fazendo. Não queria deixar de falar, o lado ESG da companhia continua evoluindo bastante, falando um pouquinho dos reconhecimentos, e agradeço a todos aí. Tivemos mais um convite. O ano passado fui lá o único brasileiro a participar da reunião preparatória da COP26 da ONU, fiquei muito orgulhoso, e agora um convite para participar presencialmente na mesa redonda de transportes, influenciando a regulação global da parte de transporte e crédito de carbono, e também na reunião de última lá da alta liderança do mundo em Glasgow, representando a Movida, com case da Movida como um case da indústria de transporte reconhecido globalmente, que nos deixa aí bastante honrados, e também com a responsabilidade de continuar evoluindo e de entregar todos os compromissos que nós assumimos de longo prazo. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um ótimo dia e vamos que vamos. O papel está descontado, hein, gente? Já a dica, hein? Um abraço. A teleconferência da Movida está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.